Bom, eu queria começar aqui hoje, primeiro, agradecendo a vocês por terem se proposto a assistir essa minha aula, né? Eu fico super feliz com isso. Queria agradecer muito a PUC, né, que eu considero a minha casa já há 10 anos, e agradecer principalmente ao CCE, que é quem produz essas aulas gratuitas, né? Na verdade, eles produzem essas aulas gratuitas para divulgar um pouco os cursos do CCE, né? Lá no CCE eu dou 2 cursos atualmente, né? Um de figurino de época, que já está entrando na 4ª edição no final de novembro, e o curso de direção de arte, que também começa agora no final de novembro, a sua, se eu não me engano, 3ª edição, não tenho certeza. Mas, enfim, é importante que se fique sabendo que é isso, que é uma iniciativa do CCE, né? Eles que organizam tudo e tal, então eu agradeço muito, tanto a vocês como a eles. Queria colocar logo aqui no início, depois eu queria agradecer também as pessoas que estão organizando isso, né? A Amanda, do CCE, e o Rodrigo, que é o técnico do CCE, que está aqui o tempo todo me ajudando para qualquer eventualidade, né? Uma pessoa que foi, inclusive, meu aluno do curso de direção de arte lá na PUC, na época do presencial ainda, e uma pessoa querida, então quero muito agradecer a ele, que ele está ajudando muito. Na aula de terça a gente teve problemas com a internet e ele teve o tempo todo aí ajudando, então essas pessoas são fundamentais para que tudo funcione, né? A gente, aqui, como no cinema, a gente trabalha em equipe, né? Cinema é uma arte em equipe, principalmente, então é super importante a gente valorizar quem está trabalhando com a gente, né? Outra coisa que eu queria falar é que quem quiser um certificado dessa aula, esse certificado é possível, viu, gente? Então, só tem que preencher algum tipo de formulário aí que vai ser postado daqui a pouco, quando tiver mais ou menos no meio da aula, eu suponho, o Rodrigo vai postar no chat isso, então ele que vai estar um pouco controlando o chat, tá? Porque às vezes eu estou falando muito, consultando a anotação, eu consigo ver um pouco do chat, mas eu não consigo ver tudo. Então, eu queria coordenar assim, o nosso encontro aqui da seguinte maneira: eu vou começar falando um pouco, na verdade, eu vou começar falando um pouco sobre a minha trajetória, tá? E porque provavelmente a maioria das pessoas que estão aqui não me conhecem, pode até ser que tenha ex-aluno ou aluno e tal, mas se tem alguém que já assistiu outra live, vai ficar cansado, porque eu vou repetir as coisas que eu já falei antes, mas eu preciso dizer como é que foi a minha trajetória, né? Inclusive porque, como eu não fiz escola de cinema, né, para lembrar aqui que escola de cinema é super importante, mas que não necessariamente é através da escola de cinema especificamente que você entra no cinema. Você pode entrar através de outras portas, né? O importante é que tenha uma formação com o cinema, mas não necessariamente faculdade de cinema. Por isso que existem esses cursos de extensão e tudo isso. Então, aí eu vou começar falando, vou fazer uma introdução e tal sobre a questão da direção de arte, e aí vocês podem até ir colocando algumas perguntas no chat, que o Rodrigo vai filtrando. Mas o mais legal, para mim, seria que vocês anotem perguntas conforme eu vou falando, algumas curiosidades que vão aparecendo, vocês vão anotando, e aí no final eu vou dar mais ou menos uns 20 minutos para abrir para perguntas, tá bom? Então, o ideal seria funcionar desse jeito, tá? Mas se tiver alguma pergunta ou algum comentário muito importante, vocês colocam no chat, e aí, se eu não ler, o Rodrigo fala. Me lembra, tá? O que está acontecendo, porque às vezes eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Bom, vamos começar assim, né? Bem-vindo todos aqui. Eu sou Isabel Paranhos e sou diretora de arte figurinista, né? Eu trabalho com cinema desde 1983, já tem bastante tempo. Mas, na verdade, eu não comecei
eu comecei no cinema um pouco por acaso, né? Eu não comecei... a minha ideia nunca foi trabalhar com cinema. A minha praia sempre foi desenho e artes plásticas, né? Eu comecei a estudar isso muito cedo e fui fazer faculdade, fui para o UFRJ fazer faculdade de comunicação visual e desenho industrial, que é o atual design, né? Naquele tempo tinha esse nome. E só que eu já comecei a trabalhar em 83 com desenho de storyboard, né? Que são aqueles quadrinhos que a gente faz cena a cena do filme, porque eu tinha um conhecimento teórico de cinema por conta dos meus pais, que meu pai era crítico de cinema, minha mãe até hoje tem uma ONG chamada Cineduc, que trabalha com cinema e educação. Então, assim, eu tinha o cinema dentro de casa, a gente tinha projetor dentro de casa, via filme, eu via as cartilhas que a minha mãe fazia, explicando o que é movimento de câmera, o que é angulação, o que é linguagem cinematográfica. Então, eu dominava um pouco aquilo e, por conta disso, o pessoal começou a me chamar para fazer storyboard. E aí, em 1984, eu fiz o storyboard de um filme que é um filme do Zelito Viana, chamado A Vaeté, a Semente da Vingança. E aí aconteceu uma eventualidade que a assistente do diretor de arte, que também era cenógrafa, figurinista, não pôde viajar porque a gente ia ficar 4 meses na Amazônia e ela estava grávida. E aí o Zelito me convidou para ir substituí-la. E aí eu falei, aceito, vou sim. Ele falou, só que você tem que viajar depois de amanhã. Eu não tive tempo nem de trancar a faculdade. Lá fui eu, para o meio da mata, ficar 4 meses no meio dos índios, e foi uma experiência incrível. Assim, foi assim que eu comecei, logo jogada num set. Foi muito legal. Era uma equipe pequena, né? Era um filme de equipe pequena, tipo, no máximo 30 pessoas, mas era uma equipe muito, muito substancial, né? Assim, um fotógrafo, Edgar Moura, foi um cara que me ajudou muito, muitas coisas a aprender. Naquela época não tinha videoassist, não tinha... Esse filme não tinha nem Polaroid, né? Não tinha... a gente não tinha celular, não tinha computador, não tinha nada. A gente tinha que entender mesmo de lente, entender o funcionamento das coisas, como é que era, né? Era bem, bem diferente do que a gente vê hoje em dia. E aí, isso aí foi o start, né? Quando eu voltei para o Rio, aí já foi direto um filme atrás do outro, um trabalho atrás do outro. Eu larguei a faculdade e fiquei fazendo cinema. Os anos 80 bombaram, né? Fiquei fazendo cinema até surgir um evento em 1991. O Fernando Collor de Mello fez a delicadeza de acabar com o cinema nacional. Então, se a gente tinha uma produção de mais de 120 filmes por ano, ela caiu para 1, em 91. Então, aí foi uma debandada, muita gente saiu do país, muita gente foi para a televisão, algumas pessoas foram para a publicidade. Eu resolvi voltar a estudar, né? E aí fui fazer educação artística. Foi a faculdade que eu fiz, foi de educação artística. Licenciatura em educação artística. Eu nunca pensei que eu fosse dar aula, escolhi porque era a faculdade que cabia, né? Que eu podia trabalhar de dia, estudar de noite, essas coisas. Aí a gente veio surgiu a retomada do cinema brasileiro, né? Que inclusive é o assunto da minha dissertação de mestrado, é o figurino de época durante a retomada do cinema brasileiro. E aí os filmes marco foram o Carlota Joaquina, né? E o Quatrilho, que foi um filme que eu fiz o figurino. E aí daí o cinema foi voltando, né? Aos poucos e tal. E eu continuei trabalhando nisso. Aí comecei a fazer muita publicidade também. Só para deixar claro para vocês que a minha experiência é basicamente em cinema e publicidade, séries de TV, e que eu praticamente não trabalho com teatro, né? Eu acabei de participar de um fórum agora de tarde do pessoal do teatro que me convidou para falar sobre a direção de arte e o figurino no cinema, mas é um fórum de teatro, eu fiz uma única peça na minha vida e não é a minha praia. O meu meio mais é mesmo o cinema e a publicidade. Principalmente o cinema, né? É onde eu pesquiso mais, onde eu trabalho mais. E aí, em 2010, eu fui convidada para inaugurar a cadeira de direção de arte na PUC.
que é onde eu estou até agora. Mas, enfim. Aí, falando sobre... a gente está falando aqui sobre direção de arte e sobre o cinema, né, em si, eu acho importante a gente colocar... eu não gosto muito de linha do tempo, mas a gente tem que lembrar que a gente é cartesiano, né? Então, para a gente entender as coisas direitinho, às vezes a gente precisa de uma linha do tempo para explicar o que veio antes, o que veio depois. Lembrando sempre que nunca a linha do tempo que eu passo para os meus alunos é sempre assim, mais ou menos 1908, mais ou menos 1920, porque não existe essa coisa, aconteceu isso. Ah, não, porque em 22 foi a semana de arte moderna. Todo mundo era modernista. Imagina se todo mundo era modernista em 1922. Tinha de tudo, né? Você vai fazer um figurino de 1920, tem gente que ainda, se você vai fazer um personagem que é uma pessoa mais recatada, ou mesmo mais, enfim, conservadora, ela se veste ainda como o início do século. Né? Então, você tem que pensar, isso serve para o cenário também, né? Dependendo se você está fazendo uma casa de um cara que viveu, que está velhinho em 1920, esse cara tem uma casa que é a casa com características do meio do século XIX. Então, você tem que colocar ali a história da vida dele. O cara tem 90 anos em 1920. Então, pode ter perfeitamente objetos de 1800, né, que ele tenha comprado, ou mesmo entendeu? A gente tem que pensar o cenário, tanto o cenário como o figurino, que fazem parte da direção de arte, eles têm que pensar em função do enredo e dos personagens. Isso é muito importante para a gente estar sempre lembrando aqui. Mas, enfim, só para dar uma introduzida assim, rápida na história, né? O cinema começou no final do século XIX, a primeira sessão, os irmãos Lumière, né, que oficialmente descobriram o cinema, e a primeira sessão de cinema foi em 1895, na França, né, em Montmartre. Só que o cinema começou muito documental e muito na linha do teatro. Então, assim, o primeiro cara inovador que construía cenário, tudo isso, que era o Georges Méliès. Para quem viu o filme Hugo Cabret, né, do Martin Scorsese, ele retrata muito bem isso, né? Aliás, é um filme lindo, com direção de arte do Dante Ferretti, que é o meu ídolo, meu diretor de arte preferido, lá fora, né? Estrangeiro. E aí mas ele fazia isso. A câmera ficava como se estivesse sentadinha numa cadeira do teatro, e aí os cenários mudavam, subiam e desciam, mas ainda era muito aqueles cenários recortados, né? Uns cenários pintados, muito no clima do teatro e da ópera. Aí depois disso tem um cara chamado Léon Barsac, que era um grande diretor de arte e historiador de cinema. Ele fala que um ano marco para a direção de arte foi o ano de 1908, né? Porque ele diz que aí que começaram os grandes movimentos do cinema começar a mexer, né? As câmeras começarem a mexer, a gente ter a linguagem mesmo, então a gente ter o espaço tridimensional. O David Griffith, que fez Intolerância, né? Um filme super conhecido e tal, mas enfim, tem uma filmografia gigantesca. Ele foi um dos caras responsáveis por isso. Foi o cara que inventou o carrinho, foi o cara que inventou o close. Então, a partir do momento que você tem cenários construídos tridimensionalmente, né, você precisa, e a câmera vai passear por eles, você precisa ter mais direção de arte, você precisa ter direção de arte mesmo. Porque não adianta você colocar um cenário desenhado se a câmera vai andar para o lado e para trás do cenário, você tem que ter esse cenário em volume, ou seja, tem que ter um cenário realmente tridimensional. Então, é aí que começa a direção de arte a tomar corpo, né, eu diria assim. E aí, o que acontece? Eu não sei, eu não estou me vendo aqui, peraí. Estou vendo só vocês, mas tudo bem. Mas o nome mesmo, esse nome de direção de arte que a gente ainda usa no Brasil até hoje, nos Estados Unidos, ele mudou, né? Vocês veem que até o Oscar, em 2012, mudou de melhor direção de arte, até 2012 era melhor direção de arte, Best Art Direction,
mudou para melhor produção, design de produção, né? Best Production Design. Só que, na prática, esse nome já existe desde 1939. Em 1939, aconteceu o quê? O Vento Levou, né? O primeiro grande filme colorido com atores, grande sucesso, foi feito em 1939. E aí, o David Selznick, o filme é do Victor Fleming, né? E o produtor que comprou os direitos do livro, etc. e tal, é o David Selznick, um grande produtor americano. E aí o William Cameron Menzies, que era o diretor de arte, o Selznick ficou tão impressionado com o trabalho dele que ele alçou o cargo dele a production designer. Então, aí, desde então, você passa a ter essa figura do production designer e o diretor de arte nos Estados Unidos trabalha abaixo, hierarquicamente, do production designer. No Brasil, a gente ainda trabalha com o termo direção de arte, então tem um pouquinho essas diferenças, né? Da televisão para o cinema também tem um pouco diferente, mas isso está mudando com o tempo e tal. Mas o que é mais importante para a gente saber, numa aula assim, pequena, curta, né? Estou achando meu rosto meio escuro, mas tudo bem. É o seguinte, a gente chama o tripé fundamental de criação do filme a direção de fotografia e a direção de arte. Esses três caras são os principais pensadores da criação e do conceito de um filme. Tá? O diretor, com toda a parte da dramaturgia, né? e do trabalho com ator, etc, etc. O diretor de fotografia, com toda a parte de iluminação, de linguagem, de movimento de câmera, de lentes, etc, etc. E o diretor de arte, com toda a parte de construção visual. Então, o diretor de arte, ele tem sob a égide dele o cenógrafo, a cenografia, o figurino e a produção de arte, né? A gente separa aqui a cenografia da produção de arte, porque a cenografia no cinema, a cenografia no teatro é um pouco diferente. No cinema, a cenografia é o que constrói a estrutura, né? Constrói, se vamos falar, simplificar nessa sala aqui, cenografia ia construir o chão, a parede, o teto, a janela, a porta, etc. O produtor de arte, ele veste, por isso que tem o nome também de set dressing, né? Ele veste esse cenário. Então, o quadro que está ali atrás, o sofá que está aqui do lado, os móveis todos, o tapete, tudo, até o computador que eu estou usando aqui faz parte da produção de arte, né? Sendo que aí dentro da produção de arte a gente ainda tem a diferença do props, né? Que são os objetos que são usados que estão no roteiro e vão ser usados pelos atores. Mas isso eu acho que nem precisa entrar nesse papo aqui de hoje. O importante é a gente pensar que esse núcleo, primeiro essas três estruturas, né? A arte, a fotografia e a direção, tem que, para um filme ser legal, elas têm que estar super sintonizadas, elas desenvolvem previamente um conceito, isso inclui andamento, isso inclui cor, né? Isso inclui se vai ser realista ou não, né? Como é que você vai tratar a imagem, tudo isso é conversado por esse trio aí e definido antes do filme. Então, você já começa com um conceito sólido, né? Lembrando que tanto o cenário como o figurino, todo o pessoal da direção de arte tem uma linguagem não verbal, né? A gente não conta assim, tipo, a menos que seja um filme feito para deficiente visual, né? Você não diz, olha, aquele vestido que aquela mulher está usando, ela era da mãe dela e ela está usando em homenagem aos não sei quantos anos de morte da mãe, etc. Ou então, aquele quadro que está no fundo da cena foi pintado pelo avô do ator principal, por isso que ele está ali em lugar de destaque, porque o avô era muito importante para ele. Isso não existe, né? Então, você tem que contar
essas informações que muitas vezes nem são ditas, elas podem estar até no roteiro, mas elas não são ditas, você tem que contar com imagens. Né? Você tem que contar a história do passado ou do presente do personagem com imagens que vão estar espalhadas por ali, pela construção daquele cenário, pela roupa que eles vão estar usando, pelas roupas que vão estar jogadas pela casa, ou porque que tem dentro de um armário quando você abre. Então, tudo isso tem que ser pensado pela direção de arte. Né? E tem que ser... bem como certas coisas, como por onde que vai ter entrada de luz, né? Aonde tem janela. Qual é o objetivo desse cenário? É ser um cenário sem janelas, totalmente escuro, porque o personagem é um personagem depressivo, ou é um personagem que está preso num determinado lugar? Ou se é um cenário tradicional, como é que eu vou fazer para ajudar o fotógrafo? Né? Aonde que eu vou botar a janela? Isso tudo é conversado. Às vezes o próprio diretor fala, não, eu quero que esse lugar tenha várias janelas. Ou eu falo muito do filme Sweeney Todd, né? O filme do Tim Burton. Não sei se vocês assistiram aquele musical do Tim Burton, que tem o Johnny Depp faz um barbeiro, né? Que o subtítulo é O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet. Ele tem um sótão onde ele morou e é para onde ele volta, que tem uma janela diagonal, assim, ele tem uma janela normal, mas ele tem uma parede, um telhado, né, porque é um sótão, então ele tem uma janela diagonal aqui, que tem uma entrada de luz direto do céu, e ele usa isso como a iluminação, tem o número dele com a navalha, que é incrível, porque reflete, né, e a navalha é um elemento de metal, então ela não produz luz, mas ela reflete luz. Isso é uma coisa super legal também de você usar na cenografia, né? Esses elementos que é sempre bom você ter entradas de luz, luminárias, seja tocha, seja fogueira, coisas, fontes de luz mesmo. Mas tem alguns elementos que são super ricos, eu adoro falar isso com os meus alunos, que são os meus queridinhos. São os elementos que não produzem, mas que refletem a luz. Então, são metais, a água, os vidros, né? São coisas que, quando a luz bater neles, eles vão refletir a luz de alguma forma. Né? Então, eles enriquecem muito a nossa cena. Então, enfim, essas estruturas que a gente está falando, elas todas têm que conversar, como eu disse. É super importante que as estruturas conversem. O filme, como eu disse lá no começo, ele é feito de equipe. Né? Você tem que ter uma equipe muito bacana. Assim, muito bacana que eu digo, harmonizada. Né? Todo mundo tem que ajudar todo mundo. Não tem diferença, né? Não tem... Claro que existe uma hierarquia que é necessária, né? Você, como diretor de arte, você coordena uma equipe inteira, da mesma maneira que um fotógrafo. Um fotógrafo, o cinematógrafo, não, cinematógrafo nos Estados Unidos, a gente chama de fotógrafo aqui, ou iluminador, ele coordena toda a equipe de iluminação, ele coordena toda a equipe de maquinária, fora a própria equipe de câmera, né? Que dependendo do filme vai ter mais, uma ou mais câmeras, tem que ter o foquista, tem que ter, às vezes, um câmera mesmo. Aqui no Brasil, a gente tem muito fotógrafo que gosta de fazer câmera. Assim, muitos filmes que eu fiz, os fotógrafos gostavam de fazer câmera. Mas a gente tem também alguns fotógrafos que preferem ter um câmera. Nos Estados Unidos, isso é mais comum. É muito mais comum, é muito difícil que um fotógrafo faça câmera. Né? Normalmente, ele é o cara que pensa a luz, desenha, né? Ele desenha a luz do filme e ele tem um câmera que vai fazer todos os movimentos, que vai estar em frente à câmera mesmo. Né? Ele vai estar controlando tudo do monitor. Isso é o mais comum. Até por questões hoje em dia de sindicais e tal. Mas, enfim, no Brasil isso é meio misto. Assim. Então, essa parceria diretor de arte e fotógrafo é fundamental, porque um tem que ajudar o outro. Tem um DVD que chama Cinematografia, que tem várias entrevistas com diretores de
fotografia brasileiros. E aí eles falam algumas coisas sobre como é que é a parceria com a direção de arte, né? Então, um deles fala um negócio assim, a direção de arte, ela constrói o que a gente vai iluminar, entendeu? Não adianta, se tiver uma parede bege, a gente pode até improvisar, botar um recorte aqui, uma sombrinha ali, mas ela vai ficar sendo sempre uma parede bege. Na verdade, a gente depende, a menos que a proposta seja essa, porque, né, às vezes pode ter propostas não ter absolutamente nada, né? A gente tem o Dogville, que é uma proposta de um filme que o cenário é desenhado no chão. Mas, enfim, no mundo normal, você precisa construir coisas para serem iluminadas pelo fotógrafo. Então, um ajuda muito o outro, né? Essa conversa tem que ser o tempo todo estar presente, né? Por exemplo, se eu quero fazer, se eu resolvo botar um sofá azul e chego não aviso o fotógrafo que vou botar um sofá azul ali, e ele está com umas gelatina, umas outras coisas que vão mudar a cor do ambiente, aquilo ali pode ser um problema, porque o sofá que era azul vai ficar preto, ou sei lá, ou, dependendo, enfim, se for a luz vermelha, vai ficar meio roxo. Então, toda essa troca de informações tem que ser, claro, existe toda uma prévia, como eu disse, né? São as reuniões de análise técnica, de tudo isso, mas a parte de conversa ela é diária, né? Porque a gente tem, todo dia a gente tem uma ordem do dia para o dia seguinte, então vamos pensar, sei lá, eu achei que aquela luminária que você colocou ali não sei se vai ser tão legal. O dimmer, quando funciona, aquele paninho não fica tão bom quando o dimmer está baixo, só funciona quando ele está mais alto, vamos trocar. São coisas que, em publicidade, por exemplo, eu costumo ter um monte de opção, sabe? Tipo, um monte de luminárias diferentes, um monte desses objetos que refletem a luz, por exemplo, para botar no primeiro plano umas garrafas de vidro e tal, para poder a câmera passar por ali, mesmo que seja uma coisa fora de foco. Então, é sempre legal ter esses truquezinhos para ajudar, né, na fotografia e no andamento. Mas a principal, além dessa relação super importante com o fotógrafo, a relação com a equipe interna da arte, ela é super importante também. Então, a mesma história do sofá, né? Por exemplo, se eu boto um sofá azul e não converso com a figurinista e ela vem com vestido, com a atriz, com vestido azul da mesma cor do sofá, o que vai acontecer? Dependendo, ela vai sentar, a menos que seja, como mais uma vez eu digo, a menos que seja uma proposta, mas ela vai sentar nesse sofá e ela vai sumir, vai ficar só rosto e mãos, ou o que tiver que não é roupa, né? Então, essa troca tem que estar o tempo todo presente ali, né? Eu me lembro que numa live também com a Marília Carneiro, figurinista, ela falando sobre o Marcos Flaxman, diretor de arte, ela falando como ele era elegante, que teve uma vez que ela chegou no set, eu não me lembro qual era o filme, mas ela chegou no set com a atriz com um vestido verde. E a parede do cenário era verde. Um verde num tom muito parecido com o vestido. E aí, o correto, assim, quer dizer, o correto não, nada é correto, né? Mas o normal seria o diretor de arte virar para a figurinista e falar: vem cá, não dá para substituir esse vestido, porque não vai rolar, né? Parede verde, vestido verde. Eu acho que era o Xangô de Baker Street, o filme do Miguel Faria Júnior. Mas não, ele não falou nada, ele foi lá e mudou a cor da parede, entendeu? Então, tem essa coisa também da cordialidade. Era um filme de época, então seria muito mais difícil ela conseguir um outro vestido, porque aquele vestido já estava escalado para aquela cena, etc, etc. Então, essa amizade, mesmo que não seja uma amizade, mas essa cooperação das partes é super importante. Tá? Isso é bem fundamental, eu diria.
A outra coisa que eu gosto muito de falar em relação ao fato da gente trabalhar com uma coisa não verbal é que a gente precisa de muito apoio do nosso conhecimento pictórico, né? O cinema bebe muito na pintura, bebe muito nas artes plásticas, né? A gente tem, por exemplo, você pega um filme como Amélie Poulain, e isso não fui eu que inventei, foi dito pelo próprio Jean-Pierre Jeunet, inclusive eu confirmei isso quando ele esteve aqui no Brasil, no Festival Varilux, foi inspirado no Juarez Machado, que é um pintor brasileiro, né? O próprio Xangô, de Baker Street, que é o filme que eu acabei de mencionar, o Marcos Flaxman fala que ele e o Lauro Escorel, que é o fotógrafo, quiseram dar um tom que fosse de pintura e não de fotografia. Então, as nuances, as sombras que a gente tem na pintura, que são diferentes da fotografia, o filme tem esse tom um pouco. Aliás, é um filme que eu recomendo muito para quem não viu. É uma belíssima direção de arte, figurino maravilhoso, fora, baseado no livro do Jô Soares, um filme muito legal de assistir. Mas, enfim, a gente tem muito filme que é inspirado, quer dizer, que usa como referências a pintura, como a gente tem mesmo filmes que são inteiros em cima da pintura, como é o caso do Moça com Brinco de Pérola, que é do Peter Weber, que é sobre o quadro, né? Na verdade, ele é baseado num livro, mas ele é sobre o quadro do Vermeer. E ele usa não só a cenografia, ela é toda construída em cima dos quadros dele, quer dizer, é refeita, reconstituída a casa e o ateliê do Vermeer, né? Como toda a luz do filme, ela busca ser uma luz muito parecida com a luz da pintura, né? do Vermeer, que é uma luz que tem uma característica, né? Eles estão lá na Holanda, em Delft, então é uma luz mais diagonal, muito diferente da luz tropical da gente. Então, eu acho muito importante falar sobre isso, porque conhecimento da história da arte, conhecimento da pintura, né? Mesmo conhecimento da literatura e a boa leitura do roteiro são fundamentais para o trabalho do diretor de arte. Tá? Aí, bom, a gente está com quase 40 minutos aqui. Eu queria abrir um pouco para perguntas, porque eu acho que através das perguntas eu vou poder falar mais sobre coisas que talvez eu tenha deixado de falar e tal. Aí queria saber, como é que está aí, Rodrigo, no chat? Teve já perguntas aí? Eu estou vendo que tem 57 coisas, eu não consegui ler nada. Não, mas não foi pergunta exatamente. Quem quiser levantar a Tá. mãozinha aí através do Todo participante. mundo sabe levantar a mãozinha? Ensina aí, Rodrigo, por favor, onde é que tem? Na tela do participante, que vocês têm aí o íconezinho aí embaixo, né? Tem um ícone de uma mãozinha azul para vocês levantarem e pedir a fala. Porque como é muita gente, eu só vejo 4 pessoas por vez aqui na minha tela. Então, não dá para levantar a mão assim fisicamente. Tem que ser a mãozinha mesmo. Vamos lá? Estou aberta a perguntas, porque aí, através das perguntas, eu vou alongando mais os assuntos com vocês. Podemos? O Ricardo ali no chat pediu para falar um pouco sobre paleta de cores, né? Tá. Bom, a questão da paleta de cores, essa questão ela é desenvolvida sempre previamente, né? E aí, nessa hora, entra esse trio, mais uma vez que eu falei, que é o diretor, o fotógrafo e o diretor de fotografia, o diretor de arte. Isso muda muito de diretor para diretor, porque tem alguns diretores que são mais específicos. Eles pedem exatamente uma determinada cor, eles falam, não, esse lugar tem a cor tal, esse lugar tem... Tem, por exemplo, vou dar um exemplo, às vezes a cor ela é fundamental para a história. É o caso, por exemplo, não sei se vocês conhecem esse filme, A Vila, do Night Shyamalan, aquele cara que fez o Sexto Sentido, né, o cineasta. A Vila é uma história que parece uma história de terror, mas não é, né? Não vou contar aqui para não dar spoiler, mas tem uma coisa
entre a relação do amarelo e o vermelho, onde o amarelo é o bom e o vermelho é o mal. Então, você tem um cenário, um figurino, onde não tem absolutamente nada de vermelho. Tem, inclusive, uma cena do filme que aparece uma florzinha vermelha, são umas mulheres varrendo assim, uma varanda, né? É um filme de época, né? Mais uma vez, eu não vou dar spoiler, mas, enfim, você olhando, é um filme de época que se passa no século XIX, os figurinos são do século XIX, a estrutura das casas também, tal. E aí foi feito tudo, é super legal essa história, porque o cenário foi todo construído, eles escolheram um lugar, como é que eu vou dizer, tipo um vale assim, descampado, perto de uma floresta que tinha as características de floresta que eles queriam, né? E ali eles construíram essa vila mesmo, eles construíram as casas por fora e por dentro. Muitas vezes a gente faz cidade cenográfica, por exemplo, de televisão, é muito comum fazer a casca, né, as fachadas, e aí dentro do estúdio fazer a parte interna, né, você fazer no máximo umas fuguinhas assim. Mas dependendo do que você precisa para o filme, nesse caso eles construíram tudo, todas as casas têm fora e dentro, realmente é uma mini vila, né? E aí eles levaram os atores para lá para poder conviverem com aquilo. Eles chegaram já no final da montagem, quando as casas já estavam construídas, só faltava pintar, né? Então, aí eles foram aprender tudo, porque aí eles fizeram um lago, levaram um pato, tem pato, ovelha, gado, tem tudo quanto é bicho, é tipo uma vila mesmo, autossuficiente. Então, os atores tiveram que aprender a fazer queijo, a acender fogo, enfim, a mexer com madeira, todo mundo fazia alguma coisa, né, e tal. Então, tem os depoimentos dos atores nessa história. E é interessante quando você vê o making-off, que quando você vê alguma coisa vermelha, você logo vê, não, aquele cara é alguém da equipe, porque o filme não pode ter vermelho, né? Então, nem nos alimentos. Então, você vê as cenas de comida, tem alguns almoços ao ar livre com aquelas mesas enormes e tal. A predominância de alimentos amarelos, muito milho, coisas assim, porque o amarelo é a cor do bem, o vermelho é a cor do mal. Então, isso é uma forma de você ter a cor, né? A paleta de cores. Tem outros filmes, por exemplo, como Moulin Rouge, do Baz Luhrmann, que é um filme que a cor é uma cor mais psicológica, né? Você tem, no início do filme, o personagem dele, né, o Ian McGregor, que está contando, o filme começa já com ele contando que ela morreu, né? Então, a luz sobre ele é toda azul, ele é um personagem triste, azul. E ela é uma personagem vermelha, o cabelo da Nicole Kidman ruivo, tem uma cena, inclusive, de um dueto dos dois, que ela está com vestido vermelho, boca vermelhona, aquele cabelo ruivo. Então, é o contraponto entre o blue do blue da tristeza, do americano, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar também, porque aquilo nos trópicos, gente, aqui no Brasil, o azul não é uma cor triste, definitivamente, né? Porque, por exemplo, vamos pensar no Rio de Janeiro, que é a cidade que eu moro. Um belo dia de sol tem o quê? A Lagoa Rodrigo de Freitas é azul, o mar é azul, o céu é azul. Então, o azul é solar, o azul é a cor da alegria, né? Nos países mais ao norte, né, o azul é muito associado ao frio, né, aos reflexos da neve, que são meio azulados e tal. A música, o blues, é feito em cima da tristeza, então existe uma associação do azul com a tristeza. E é isso que é usado no filme do Baz Luhrmann, né? E o vermelho é a cor da paixão, né? É a cor do desejo, é a cor da paixão. Mas também é a cor do sangue. Então, como o personagem da Nicole Kidman no filme, ele está doente, ela está tísica, né? Ela tem pneumonia, tuberculose, aliás. Ela cospe sangue. Então, o vermelho dela tem um duplo significado. Tem o significado da paixão, mas tem o significado também do que a gente chama de hemoptise, que é o fato dela cuspir sangue. E no decorrer do filme, ela vai ficando azul. Ela vai perdendo o sangue, ela vai ficando cada vez mais doente, ela vai ficando mais azulada. Tem uma cena, inclusive, que ele está extremamente apaixonado por ela e
e com ciúmes, né, porque ela é uma cortesã, e ela tá azul e ele tá vermelho, os personagens trocam. Então, isso é uma opção de cor psicológica, de paleta psicológica, tá? No caso do Amélie, que eu falei aqui de novo, você trabalha com cores complementares, trabalha com vermelho e verde, que, em geral, são coisas proibidas, né? O Amélie trabalha com um monte de coisa que seria hipoteticamente proibidas. Primeiro são as cores complementares. Por que elas são proibidas? Mais uma vez eu digo entre aspas. Porque as cores complementares, elas se chocam, então elas realçam uma outra. Entendeu? Então, eu dou um exemplo assim. Se você não quiser chamar atenção, você não vai sair na rua com uma calça vermelha e uma blusa verde, ou você não vai sair com uma saia amarela e uma blusa roxa. Você vai sair com uma saia cinza e uma blusa roxa, né? Então, as cores complementares, elas chamam a atenção uma da outra, elas realçam o efeito uma da outra. E a outra coisa que ele usa muito no filme são as estampas. Ele usa todos os tipos de estampa misturada. Ele usa bolinha, listrinha, quadriculado, pied de poule, tudo na mesma cena. Né? Só que ele dá uma amenizada nisso, claro, o filme tem um trabalho de pós e tal, mas ele dá uma lavada em algumas horas para ficar mais verde, para ficar mais vermelho. Mas isso aí se tornou... é uma opção que ele fez. Né? Os filmes anteriores dele, com Marc Caro, por exemplo, o Delicatessen e o Ladrão de Sonhos, já tem essa opção. O Delicatessen é um filme muito amarelo, muito dourado, e o Ladrão de Sonhos é um filme bem verde, pontualmente com pontos vermelhos. Né? Então, é uma opção plástica, é uma opção estética, eu diria, né? A escolha das cores. E, na verdade, tudo que o tradicionalismo poderia dizer que está errado no filme da Amélie Poulain, o que fez, claro que a história é fantástica também, mas é uma marca do filme, né? Virou um ícone por conta da utilização das cores e da mistura das estampas. Virou um selo daquele filme, digamos assim. Então, tem essa coisa, tem várias maneiras diferentes de você escolher a paleta. Né? Às vezes, a paleta ela pode mudar de acordo com o andamento do filme. O filme começa super solar, vamos supor que seja um filme de suspense. Ele começa tudo bem, tudo maravilhoso, e vai ficando barra pesada, barra pesada, barra pesada. Então, você começa o filme com cores alegres, com cores, e você vai sombreando isso, escurecendo. Né? Ou o contrário, você pode começar com tons mais leves, mais pastéis, e quando vão começando os assassinatos, começa a ficar tudo muito vermelho. Então, a escolha da paleta ela vai depender muito, não só do roteiro em si, mas também do conceito desenvolvido pelo diretor de fotografia e pelo diretor de arte. Né? Como eu disse, alguns diretores de arte alguns diretores não têm essa visão. Eles precisam que o diretor de arte diga, não, olha só, a minha proposta é que a personagem comece verde, depois fique vermelha, ou que a personagem comece nos amarelos e vai ficando terrosa aos poucos, até chegar no marrom. Isso aí, muitas vezes, tem que ser proposto pelo diretor de arte, porque nem sempre o diretor de fotografia tem essa visão, o diretor de cena, do diretor do filme, né? Tem essa visão. Alguns têm, outros não têm. Depende muito do diretor. Mas, enfim, respondi a pergunta. Nesse momento, gente, eu acho que um ou outro pode até... tá bom, ele disse que sim. O que mais, gente? Quem tinha perguntado... Alguém perguntou sobre o processo de criação, foi isso, Rodrigo? O André pediu aqui um processo criativo para publicidade, só para produção. Tá. O processo criativo para publicidade é bem diferente do de cinema, né? Bem diferente, porque você já tem um briefing que vem do cliente, né? Na verdade, a gente trabalha... São dois diretores de arte diferentes, né? O diretor de arte de publicidade é o cara da agência de publicidade que criou aquela peça. Estou falando basicamente de mídia eletrônica, tá, gente? Que é onde tem construção, direção de arte, que é onde eu trabalho. Então, o que acontece? O diretor de arte da agência ele é o cara que cria a peça publicitária, ou seja, ele
ele diz, olha, eu quero uma casa que seja laranja com um jardim de morangos, entendeu? Então, você não pode muito sair daquilo ali, entendeu? Em geral, você está vendendo um produto. Então, às vezes, aquilo ali é pedido pelo cliente. É igual fazer... Teve uma época que eu fazia muito comercial de cerveja. Cara, e naquela época era muito, muito claro, assim. A Antártica era azul, né? A Brahma era vermelha, a Skol era amarela e a Heineken era verde. Você não podia usar... O cenário tinha que puxar para o azul. Nos Antárticos, por exemplo, que eu fazia, às vezes eu fazia em locação, tinha que cobrir tudo de azul, entendeu? A publicidade ela tem uma requisição em relação à cor muito específica do produto, né? A cor vem de produtos publicitários. Então, por exemplo, o Banco Itaú é laranja. Dificilmente você vai ter um comercial de Itaú sem o laranja. Do mesmo jeito, o Banco do Brasil, que é amarelo e azul, né? Então, você recebe tudo muito em função do produto e do que o diretor de arte pensou. E aí você, se for o caso, se for construir cenário, aí você vai pensar na estrutura de construção e tal. Se for fazer em locação, que é uma coisa que a gente faz muito aqui no Rio, filmar em locação, né? A gente tem até algumas casas que já funcionam só para locação e que aí você tem que ficar mudando a cara delas, porque senão ficam todas parecidas nos comerciais. Tem sofá, por exemplo, é muito engraçado. Tem uns sofás que eu conheço que eu já vi em tudo que você pode imaginar, desde novela até comercial da Oi. Eu usei no comercial da Oi, aí o cara usou na novela tal. É o mesmo sofá, só muda a forração. Entendeu? Sofá de loja de aluguel, de coisa de época, tipo assim. Então, na publicidade é bem diferente, né? Publicidade é você tem um roteirinho pequeno e você fica o tempo todo em contato, né, porque o que acontece na publicidade? A agência cria o comercial, né? A agência tem a conta do produto. Vamos supor que seja o Itaú, né? Aquela agência que tem a conta. Aí a agência cria aquele produto, né? E a agência contrata a produtora, que é a produtora de publicidade, e aí a produtora de publicidade que me contrata. Então, é a produtora de publicidade que vai desenvolver o filminho, né? E eu vou trabalhar nesse filme. Então, quando a gente está no set, em geral, a gente tem o diretor que foi contratado pela produtora, claro, óbvio, tem alguém da produtora, tem alguém da agência e tem alguém do cliente. Então, você é monitorado por todos os lados. Às vezes você está montando um cenário e o cara ou a mulher fala, ou sei lá o quê, enfim, a pessoa que está representando o cliente fala assim, esse objeto não é a cara do nosso banco, ou esse objeto não é a cara do nosso leite em pó. Entendeu? Não pode entrar no cenário. Então, tem essas coisas, entendeu? Porque cada um desses elementos tem as suas equipes de criação. Tanto o próprio cliente tem uma equipe de criação, controle de qualidade, etc, etc. A agência tem e a produtora também tem. Então, é um esquema bem diferente em termos de criação do que... Claro que isso não impede de você dar ideias. Tipo assim, poxa, eu pensei uma coisa super legal, mas você fica bem mais restrito do que no caso de uma série ou de um filme, etc. Tá respondido? Mais alguém, gente? A Camila pediu algumas dicas de como começar a trabalhar com direção de arte para audiovisual. Olha, na verdade, em geral, você começa muito primeiro como estagiário, né? Você começa como estagiário. Tem vários alunos que eu chamei ou indiquei como estagiários de arte, né? Em curtas ou em publicidade, etc. e tal, e que hoje em dia já estão fazendo longa, entendeu? Então você tem uma etapa, né? A direção de arte é uma coisa que é passo a passo, né? Você tem que conhecer muito bem toda a estrutura para trabalhar com direção de arte, né? Eu comecei a fazer cinema em
em 83, e a minha primeira direção de arte realmente de peso assim, foi só em 95, que foi com o Daniel Filho, Confissões de Adolescente. Antes disso, eu fazia já de publicidade, mas tipo construção mega, assim, tipo de construir cenário inteiro em estúdio, super trabalhado e tal. Demora tempo, entendeu? Mas eu acho que sempre o caminho... os cursos têm muito isso, né? Porque os alunos que se destacam, a gente sempre, em geral, a gente ou chama eles para trabalharem com a gente ou a gente indica, né? Eu faço isso direto. Os alunos que eu vejo que estão se destacando, né, no trabalho, que conseguem ter ideias bacanas, ou tem muito essa... o cenário tem essa coisa que eu falo sempre, que a gente tem que ter um domínio muito grande da relação bitridimensional. Né? Por quê? Porque o mundo é tridimensional. Então, quando você tem uma ideia, essa ideia é tridimensional. Dentro da sua cabeça, ela é tridimensional. Quando você bota ela no papel, seja no computador, no programa de computador, não importa. Ela pode parecer tridimensional, mas ela é bidimensional. Tá? Você não consegue pegar, né? Você não consegue sentir. Mesmo se for num programa desses, o mais sofisticado possível, que você roda, que você vê tudo em 3D, você está vendo ali em 3D, mas você não consegue botar a mão e segurar numa maçaneta. Então, é bidimensional. Tá? Aí, na hora que você vai construir, ele vira tridimensional de novo. Né? E aí, na hora que você constrói o tridimensional, você tem que pensar, ter sempre na sua cabeça que ele vai virar bidimensional de novo na hora que for filmado. Então, dependendo da lente que o fotógrafo for usar, dependendo do ângulo que ele for enquadrado, ele vai mudar. Entendeu? Então, você tem que estar o tempo todo com a cabeça pensando no bi-tri. Isso aqui é tri, mas vai virar bi. Isso aqui é bi, vai virar tri. Entendeu? Então, essa visão é super importante para o diretor de arte e para o cenógrafo também. Tá? Então, isso tudo eu gosto de fazer com os meus alunos, e aí eu começo com eles com desenho e vou fazendo etapa por etapa até chegar o produto final é uma maquete. Então, que aí eles têm que pensar tudo, eles têm que pensar em proporção, eles têm que pensar em entrada de luz, né? Muitas vezes, na maior das vezes, um aluno de direção de arte no cinema, ele não é um arquiteto, ele não é um cara que entende de escala, né? Então eu tenho que dar algumas dicas para poder ele saber como fazer as coisas ficarem no tamanho plausível, né? Não ficar uma coisa estapafúrdia, né? E, enfim, são questões que a gente que ter uma escola ajuda, né? Ter uma... enfim, e acho que ter contato com pessoas do meio, né? Tem isso, né? Mas tem todo esse processo de você passar pela... Depende do que você quer fazer. Você quer fazer produção de arte, você quer fazer produção de objeto, você quer fazer cenografia, né? Até você chegar na direção de arte, ou você tem gente que não tem vontade nenhuma de fazer direção de arte, né? Eu tive uma aluna agora, incrível, aliás, a Karen Luiz, que ela é pintora de arte, maravilhosa, trabalha muito com musical e tal, e a praia dela é fazer pintura de arte, ela arrebenta, faz tudo quanto é musical em São Paulo e tal. Então, é importante também que você encontre a sua praia. Né? Comigo as coisas foram andando um pouco, né, assim, para esse lado. Eu gosto muito de construção, eu gosto muito de meter a mão na massa mesmo, eu gosto de fazer coisa grande e de ser independente muito no meu trabalho. O figurino, você depende muito do humor do ator, eu adoro, mas eu gosto de fazer figurino de época. Então não dá para você viver de fazer só figurino de época, não tem como. Né? E eu não acho tão legal figurino do dia a dia, por exemplo. Em publicidade, eu quase nunca fiz figurino. Fiz, mas muito pouco. Eu gosto de construção mesmo. Então, acho que é muito importante isso também. Você ir descobrindo dentro de você, dentro dessa vasta gama dos profissionais que trabalham na arte, qual é a sua. De repente, você adora mexer com construção, você pode virar um grande cenotécnico que vai ser disputado a tapa. Entendeu?
ou um ótimo produtor de arte, ou você pode ser alguém que é mais da parte de coordenação financeira, por exemplo, onde você vai fazer todas as planilhas de como é que o dinheiro vai entrar e vai sair para aquele projeto dentro da arte, né? A gente tem que ter um coordenador financeiro dentro da arte. Então, isso vai depender muito Eu acho que é muito importante isso, cada um encontrando o seu caminho de acordo com as suas habilidades e com os seus quereres e os seus gostares também, né? Eu acho que isso também é muito, muito relevante, porque eu acho que quando a gente trabalha com arte, a gente está fazendo uma escolha que é uma escolha difícil, né? Não é uma profissão assim, tipo, não, vou ser dentista, vou ir lá no passo a passo, não sei o quê, tarará, então, você tem que gostar muito, porque é muita relação, é muito difícil, é muita insegurança, né? Você não necessariamente tem emprego fixo, a maioria não tem, tanto que agora nessa pandemia estamos com esse problema enorme aí, né? Um monte de gente sem grana, sem ter como viver, né? Tanto que o Filma Rio, que é uma entidade super bacana que a gente tem aqui no Rio, tem tentado ajudar ao máximo, né? Com várias campanhas para poder dar uma força para as pessoas que agora está voltando, mas voltando com um esquema totalmente diferente, os EPIs, tudo isso, as equipes mais reduzidas, a direção remota, né? Tanto a arte pode ter um diretor de arte remoto, mas vai ter que alguém que vai lá e bota a mão, entendeu? Vai ter que ter um contra-regra que vai lá e coloca o objeto na mão do ator. Então, o mundo está se repensando, né? Isso desde o início da pandemia tem sido uma grande discussão, com vários fóruns, vários trabalhos e grupos pensando isso, né? Isso é muito legal, mas enfim, é mais ou menos isso. É um passo a passo mesmo e tem que gostar muito. Eu acho que tem essa questão, você tem que ter prazer com o que você faz, porque eu tenho um amigo fotógrafo que é o Gustavo Adman, que ele é muito engraçado. E aí, nesse mesmo DVD que tem sobre cinematografia, que entrevista, ele é um dos maiores feras de Steadicam e tal, é um mega fotógrafo, cara bem legal e muito engraçado. E ele fala assim, se você vai fazer cinema porque você quer ganhar dinheiro e comer gente, pode tirar do cavalinho da chuva, porque você vai ter que ralar muito, entendeu? E tem que gostar muito daquilo. Não vai ficar rico e não vai sair comendo meio mundo. Eu morro de rir com ele, porque ele é assim, escrachado, fala essas coisas. Mas é verdade, gente, é um trabalho muito duro, é um trabalho que você tem que trabalhar, às vezes, 40 horas seguidas, sem dormir, tem todo... Cara, isso tudo está melhorando com o tempo, porque a gente está tendo mais... enfim, mais reconhecimento, mais regrinhas, entendeu? Tipo... mais tabelas para valores, etc. e tal, mas ainda é um problema, ainda é uma coisa difícil. Entendeu? Mais alguma pergunta, gente? Em quanto tempo que a gente está? Estou me perdendo. A gente já bateu a hora, mas a gente está com tanta pergunta aqui, se você tiver tempo. Não tem problema, não. Pode botar. Posso ficar mais tempo. Pode. A Aurora pediu dica de livros, né? Para quem quer. Tem 2 livros que eu quero muito indicar que estão aqui do meu lado, aliás. Eu vou até mostrar. Um deles é o livro do Edgar Moura, que é esse fotógrafo que eu falei, que o primeiro filme que eu fiz foi com ele. Ele é um fotógrafo que é câmera também, que sabe tudo de fotografia. Ele tem um outro livro, que eu não vou me lembrar o nome agora, que é um livro mais sobre fotografia. Esse livro chama Da Cor. Está aqui a capa. Da Cor, Edgar Moura. Esse livro é uma bíblia sobre a relação da cor no cinema e da luz. Tem toda uma parte mais técnica e tal, mas que é importante saber. É um livro que eu recomendo muito. O livro que eu mais recomendo de todos, é o livro da Vera Hamburger, que é diretora de arte, né? Filha do Flávio Império. Ela é paulista, irmã do Karl Hamburger, um cineasta, que fez o Castelo Rá-Tim-Bum e tal. E esse livro dela chama Arte em Cena, a direção de arte no cinema brasileiro. Está aqui a capa. Esse livro é simplesmente a melhor coisa que a gente tem de direção de arte no Brasil. Ela faz todo um trabalho de estudo de caso com os desenhos todos. Ela pega por diretores de arte, né? Ela tem vários diretores de artes aí. Tem o Marcos Flaxman, tem o Clóvis Bueno, que Deus o tenha, tem o
Adrian Cooper. Então, aí ela pega alguns filmes desses caras e aí mostra todo o projeto, o desenho de projeto até as fotos de cena. Né? Então, por exemplo, o Xangô, esse filme que eu falei que vale muito a pena ver, que é do Marcus Flaxman, ele mostra como é que foi feito todo o processo. Né? Como é que foi feita a praça principal, como é que foi, tem os desenhos, tem tudo isso. O Carandiru, do Clóvis Bueno, a mesma coisa. O Desmundo, do Adrian Cooper. Estou falando os nomes dos diretores de arte, tá, gente? Só para esclarecer aqui, não o nome dos diretores. Esse livro é peça-chave. É um livro um pouco caro, eu quando comprei ele era muito caro, mas eu sei que o pessoal tem encontrado no Mercado Livre, nessas outras coisas, por um preço mais em conta. Bem mais barato, assim, tipo 1/3 do preço. E é um livro que vale muito a pena. Tem um outro livro que eu gosto muito, mas esse não é brasileiro, que é esse livro aqui, Production Design in Art Direction. O nome do autor é Peter Ettegui. Está aqui o nome. Esse é um livro que também vale muito a pena. Não é um livro barato, mas ele tem a mesma coisa de processo. Está vendo aqui, ó? Por exemplo, aqui. Tem todos os desenhos do diretor de arte. Ele pega vários diretores de arte do mundo inteiro. Eu vou citar aqui. Está vendo? Ó? Tem o Ben Van Oos, tem o Dante Ferretti, tem o Dean Tavulares, tem o Alan Starsky, a Patrícia von Brandenstein, tem o Cao Juping, tem os maiores diretores de arte. Esse livro já é um pouco antiguinho, né, da época, e aí os grandes filmes dele com todos os desenhos, o mesmo processo de criação da Vera, só que para filmes não brasileiros. Né? É basicamente esses 3 livros que eu indico aí. Tá? E quem mais pergunta? Peraí, só um minutinho, deixa eu me achar aqui. Deu para ver com as capas ou vocês precisam que eu escreva aqui os nomes dos livros? Eu acho que estão pedindo para escrever aqui, professora. Seria legal. Peraí, que eu vou fazer isso. Mas pode ir perguntando enquanto isso. Beleza. O Brenner tinha pedido para você comentar sobre como construir uma boa mise-en-scène e algumas dicas sobre o tema. Olha, o que você chama de mise-en-scène? Preciso saber, porque mise-en-scène é um termo que a gente não usa muito. O que a gente chama de mise-en-scène, gente, é mais usado no teatro esse termo, né, na verdade. É o que é feito pelo diretor, não pelo diretor de arte. Não sei o que você está chamando de mise-en-scène aí. Se puder me esclarecer. O que está em francês? Alguém falou aqui. Não entendi. O Ricardo respondeu. Está em francês, Rerê. Eu também não sei. Tá. Enfim, mais alguma coisa? O Jaime perguntou como é que é a direção de arte em cena externa, no caso da rua, né? Que muda com toda a influência externa. A direção de arte você tem que prever muito, né? Por exemplo, esse trabalho do Xangô tem muita cena externa. Foi quase tudo feito em locação. Tá? Então, por exemplo, tem várias cenas que você tem que prever. Você tem que ter previsão do tempo. Antigamente, a gente ligava para Houston, literalmente. Hoje em dia, a gente tem previsão do tempo muito mais fácil. Mas, por exemplo, a gente tem problemas como poste de luz para filme de época. Tem, por exemplo, no Quatrilho, a gente tinha que fazer Caxias do Sul em 1910. Aí, o que a gente fez? A gente foi para uma cidade bem pequena, com aquelas características, e aí a gente pegou a rua principal e uma transversal, tiramos todos os postes de luz, colocamos em conduíte e cobrimos o chão com terra para poder fazer a Caxias de 1910. Então, tem esses problemas de filmar. O próprio Jean-Pierre Jeunet, diretor
do Amélie Poulain, o primeiro filme dele em locação foi o Amélie, né? E ele fala que foi a pior coisa que aconteceu na vida dele. Porque, inclusive, tem até um passeio por Montmartre, porque o filme foi todo feito em Montmartre, em Paris, que eu passei pelas locações onde foi filmado o Amélie. E ele falou que foi terrível, porque era um mês de maio, que choveu o mês inteiro, então tinha que driblar aquilo ali, e aí usar milhões de recursos de fotografia, etc. e tal. Mas, em geral, às vezes é muito bom até filmar. Por exemplo, o próprio Xangô, ele não tinha como, não tinha grana, não tinha infraestrutura para fazer uma praça. Na época, final do século XIX, segundo as palavras do próprio Marcos Flaxman, ele tinha... A coisa mais importante nas cidades eram as praças. No caso, a Praça 15. Só que a Praça 15 hoje está totalmente restaurada, né? Então, eles conseguiram fazer numa praça interna que tem atrás da Casa da Moeda, onde hoje existe Arquivo Nacional. Hoje em dia essa praça está lindinha, está toda restaurada. Mas na época não estava toda detonada. Então eles fizeram um dos cenários principais ali. Então eles restauraram as fachadas, restauraram coisa, fizeram coreto, aí colocaram o barbeiro, não sei o quê. E aí algumas das portinhas eles transformaram eles fizeram um cenário interno também, então tinha bar, alfaiataria, barbearia, entendeu? Então, isso tudo é bom, porque a gente não tem tanto recurso. A gente não tem tanto recurso no Brasil para construir cenário, né? Nem sempre dá. Então, trabalhar em externa é legal. Tem essas dificuldades, no caso dos filmes de época, tem dificuldades para a parte do som, porque no Rio de Janeiro você tem... Cada cidade tem uma determinada característica, né? Aqui no Rio, por exemplo, a gente tem muito helicóptero, tem muito cachorro, tem latindo, tem um barulho do próprio tráfego, etc. E tal. Então, tudo isso... Mas tudo isso não entra na seara da direção de arte. Tudo isso é o produtor de locação, junto com o diretor que vão decidir, etc. E tal. Então, eu nunca tive muito problema em filmar externa, não. Eu gosto até. E a gente coloca coisas, né? Por exemplo, eu já mudei sinais de trânsito porque lembro o comercial da Honda que eu fiz, que o diretor queria todos os sinais de trânsito brancos e queria faixa de pedestre em lugar que não tinha, queria que trocasse os postes modernos por postes antigos. Então, tem todo um jogo de parte de produção mesmo, com Rio Luz, com isso, com aquilo, enfim. Mas eu gosto, adoro uma gincana, então eu nunca tive problema em filmar externa, não. Eu gosto. Para mim, o mais difícil, às vezes, é filmar locação interna e pequena, porque aí é tudo muito apertado, você tem que pensar que ali dentro ainda tem que ter uma equipe. Então, na externa é mais tranquilo. Mais pergunta? Ele pediu o nome. É Peter... Peraí, esqueci de botar. O diretor do... Peter Etegui. Botou ali já. A Laís Martins botou. Gente, então, querem saber mais alguma coisa? Tem mais algumas perguntinhas aqui, professora. Pode falar. A Angélica perguntou sobre direção de arte em documentário, o que seria mais importante considerar nessas produções, se você tem alguma dica. Esse assunto é bem interessante. Assim. A minha cadeira na PUC chama Direção de Arte para Filmes de Ficção. Eu já até combinei que isso seja mudado e tal. Eu acho fundamental a direção de arte em documentário, mas aqui no Brasil ainda não é tão... Agora, com essa coisa mais do doc-fic e tal, tem entrado um pouco mais, mas ainda é muito incipiente a direção de arte para documentário. A maior parte das vezes que eu fiz direção de arte de documentário foi com gringo, né? Mas é um mega desafio. Eu, por exemplo, fiz um filme chamado Tudo Azul, The Color of the Music, que é a história da cor azul tendo como viés a música brasileira. Então, aí a gente fez Portela, a gente fez, enfim, uma série de coisas. E uma das coisas que a gente fez foi a festa de Iemanjá. Então, não dava para filmar na festa mesmo, primeiro porque é uma loucura de controlar, né? Filmar numa festa gigante como no Iemanjá.
E segundo, porque não cabia no cronograma deles. Eles tinham que filmar em março, a minha festa em fevereiro. Então, eu tive que fazer 2 festas. Uma dentro de um terreiro mesmo, de candomblé, e uma na praia. E tinha que ter as características de uma grande festa de Iemanjá de verdade. Então, foi um grande desafio. Tipo, em Salvador tem uma coisa, na época tinha, hoje em dia não sei se ainda existe, mas era Secretaria da Cultura Negra. E na época, quem dirigia essa secretaria era a Zezé de Nanã, que é uma mãe de santo, uma mulher incrível, eu aprendi muito com ela. Então, ela ficou o tempo todo do meu lado, me orientando para não fazer nada errado, né? Até porque você está mexendo com o santo, né? Em Salvador, aquela coisa toda. E foi muito legal, o resultado foi bem bonito. A gente tem coisas incríveis, assim, de filmar, colocar 50 baianas dentro da igreja de Santo Antônio, entendeu? A Virgínia Rodrigues cantando no púlpito, baianas a caráter, entendeu? Eu coloquei mais de 6 mil velas no altar. Tem essa coisa, né, de filme estrangeiro. Mas eu sou completamente a favor de ter, sim, direção de arte documentário. Acho que isso aí que você está perguntando, se tem link desse toque, você acredita que eu nunca vi esse filme? Eu nunca consegui ver. A minha mãe viu esse filme em festivais fora do Brasil, mas eu nunca consegui ver ele e nunca consegui achar o link. Não sei se ele mudou de nome depois e tal, mas teve um problema de produção aqui. Parece que teve um desentendimento entre o produtor brasileiro e o produtor estrangeiro, e isso tem algum tempo já, e eu nunca consegui achar o filme. Continuo procurando. Mas, enfim. Que mais, gente? Tem mais pergunta? Uma perguntinha em relação aos exercícios que você dá em aula, práticos, como é que é, enfim. Na verdade, varia muito, né? Varia muito de turma para turma. Eu faço uma série de exercícios diferentes. Agora, por exemplo, que a gente está trabalhando online, eu procuro, no início, principalmente, eu procurava fazer muito exercício que as pessoas pudessem fazer com o que tem em casa. Então, eu inventei um exercício inspirado na Ode à Cebola do Pablo Neruda, que é você pegar coisas que tenha na sua geladeira e fazer uma estampa e depois aplicar em alguma peça de mobiliário ou papel de parede, alguma coisa assim. Eu faço muito exercício na parte de cinema e pintura, de criar um cenário inspirado no artista visual, né? Tem outro exercício que eu dou sempre também, que é criar uma parede para passar já do microtri. Seria uma parede de um cenário, mas que ela seja toda tridimensional, tipo, as coisas têm que estar... tem que ter alisar, tem que ter porta que abre, tem que ter gradezinha na janela, enfim. E aí o trabalho final, que é a maquete, né? São os principais trabalhos que eu faço. Mas vai dependendo muito, como eu falei, do tipo de turma, da resposta da turma. Essa coisa agora do CCE, que eu estou amando, porque eu comecei a dar aula no CCE no ano passado, né? E aí era presencial, tudo isso, e eu fiz vários cursos diferentes, mas os que mais deram frutos foram os de direção de arte e o de figurino. No caso de figurino de época, como eu disse, esse ano a gente passou para o online. E aí o que acontece com o online? Você pode ter aluno do mundo inteiro, né? Desde que seja de língua portuguesa ou alguém que domine língua portuguesa. Eu agora, nesse curso que acabou de acabar, eu tive uma aluna de Lisboa. Eu tenho aluno do Pantanal, de Cuiabá, de Belém, de Bauru, da Bahia, entendeu? Então, você dá uma oportunidade para pessoas que jamais teriam condições de estar na PUC assistindo esses cursos, de poder cursar, e ainda por cima você tem uma riqueza de variedade de pensamentos, de lugares, né? Que é uma delícia de trabalhar. Então, aí eu vario muito os exercícios de acordo com a resposta da turma, né? Às vezes eu tenho uma turma mais principiante, às vezes eu tenho uma turma só de gente que já trabalha no mercado. Então, aí eu vou moldando, eu faço muito isso. Isso eu faço na graduação também. Eu vou moldando a turma de acordo com... Vou mudando a aula, tanto o conteúdo como os exercícios, de acordo com o perfil da turma que eu tenho. Agora, realmente, isso a gente já decidiu junto com o CCE, que esses cursos online vão existir para sempre, porque eles
na verdade, eles, para mim, são muito mais ricos e eles dão mais oportunidade para muito mais gente, porque gente que está muito longe da PUC pode fazer o curso. Então, esse que está começando agora, por exemplo, no final de novembro, a gente está começando 2, né? Um de figurino de época e um de direção de arte. Então, estão abertos ainda para quem tiver interesse em fazer. Vamos lá, tudo que está aqui hoje vai ser ampliado em 8 aulas de 3 horas. Mais pergunta? Teve mais aqui, peraí, deixa eu ver. O Rafael Abraão é o Rafael que faz o meu curso? Sim, prof. Não, Rafael, é um documentário que eu fiz que chama Tudo Azul, The Color of the Music. Eu não sei se ele mudou de nome, eu já procurei 1000 vezes na internet, mas eu tenho que procurar com mais calma, tentar achar o produtor lá em Los Angeles, sei lá, fazer alguma coisa do gênero, que a gente fica sem tempo e acaba esquecendo. Bom, gente, eu acho que é isso. Tem mais alguma pergunta muito importante aí? Tem sobre seus pintores, quais são os seus pintores de referência? Isso não. Isso, por favor, não me pergunte, porque eu não tenho. Não tenho mesmo, não tenho mesmo. Varia muito para cada trabalho, entendeu? Inclusive, tem uma coisa que é muito legal, que como eu trabalho essa coisa do cinema e pintura em todas as minhas aulas, eu descubro pintores novos através dos meus alunos. Nesses últimos 10 anos, eu descobri um monte, não só pintores, mas artistas visuais em geral, descobri muita gente que eu não conhecia, e assim, eu acho que isso é muito diferente. Dependendo do tipo de projeto, do tipo de referência que você precisa, não posso falar. Nem me vem na cabeça. Assim, estou olhando aqui para frente para uma peça que eu fiz que é inspirada no Miró e outra que é inspirada no Kandinsky. Mas, enfim, são peças minhas de porcelana, não são cenários. Então, eu acho que varia muito isso, gente. Tem que ser... Tem que ter a ver com o projeto, com o conceito do projeto, entendeu? Mas é isso. Por exemplo, a Beth Filipek me falou que se inspirou muito no Portinari para fazer o Guerra de Canudos, os figurinos e tal, mas isso é uma coisa que vai de cada um, vai de cada projeto, depende muito. Então é isso, gente. Eu acho que estamos por aqui e para quem quiser, temos o curso aí no final de novembro, com vagas ainda. Agradeço muito a presença de todos. E quem quiser, eu estou lá no Facebook, tá? Podem me procurar e mandar mensagem, qualquer coisa assim, tá bom? Agradeço a todos. É isso. Muito boa noite.